Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, na presença dos anjos, iniciemos nossa manhã de terça-feira, cheios de confiança e submetendo a nossa vontade à vontade do Senhor, para que em nós se cumpra a sua palavra, a sua bondade, o seu desejo e a sua doutrina. Vamos falar um pouquinho hoje da importância da vigilância. O cristão é chamado a ser sentinela, a vigiar sempre. E nosso Senhor nos convidou a esta atitude de sentinela. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O mundo é um campo minado, perigoso para todos nós cristãos. Todos que foram revestidos com a couraça da justiça para viver as virtudes, sobremaneira as virtudes da fé, da esperança e da caridade, necessitam de extrema vigilância, pois se não há esta preocupação de vigiar e orar, nós podemos cair a qualquer momento, podemos perder todo o trabalho que o Senhor fez na nossa vida, toda a ação do Espírito Santo, toda a intercessão da Igreja, pode ser tudo perdido se não houver a vigilância. Somos chamados a vigiar constantemente. Os documentos da Igreja, os ensinamentos da Igreja nos falam da vigilância. O Catecismo da Igreja tem uma longa parte sua sobre a oração cristã e também uma outra parte sobre a vivência cristã, que se interligam dentro desta preocupação que o Evangelho, que as palavras de Jesus traz para nós nesse contexto da necessidade da perseverança vigilante. É preciso vigiar, é preciso estar atento aos sinais do tempo. Nós sabemos que o mundo, a nossa carne e o demônio são as grandes vias de tentações para a nossa própria salvação. Se nós não tivermos o cuidado de constantemente na oração, na meditação da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus, na contemplação da vida dos santos, podemos nos enfraquecer e perder todos os antídotos, todos os mecanismos de defesa espiritual e facilmente termos a nossa vida saqueada por esses rivais da nossa salvação, da nossa espiritualidade. O mundo, como nós sabemos, o próprio Jesus nos alertou disso, que o mundo jaz sobre o maligno. O mundo é essa realidade de pecado. Quando a Sagrada Escritura fala do mundo, é esse conjunto de pecado, de fechamento, de obstáculo à ação da graça de Deus. Nós vivemos atualmente um processo de secularização enorme no nosso mundo, no nosso contexto social. A secularização é um movimento sutil, silencioso que vai acontecendo dentro da sociedade, criando uma mentalidade na cabeça das pessoas de que nós não necessitamos de Deus,
que a pessoa humana não necessita, não precisa de Deus. Se Ele existe, que Ele fique fora da esfera da nossa preocupação e das nossas ações. O mundo secularizado é isso. É um mundo sem os sinais de Deus. Se nós percebermos a grande mídia, as grandes construções, os grandes shopping centers, já são pensados sem esses traços, pois para esse mundo secularizado, a religião, o sobrenatural não conta. E quando entra alguma coisa nesse sentido, é tendo presente a superstição e o esoterismo, que são muito presentes dentro desta realidade estranha que nós vivemos. Para você conduzir a educação dos seus filhos, das crianças, é preciso ter presente esta realidade. Nós precisamos estudar sobre ela, pois você pode levar os seus filhos a serem secularizados, às vezes com brinquedos, com filmes, com joguinhos, enfim, com livros infantis, onde se esconde esses golpes sutis, discretos, mas profundamente certeiros ao nosso ato de crer, ao nosso ato de fé. De forma que o cristão, estando ungido, sendo a pessoa que ora, que participa dos sacramentos, que lê a palavra de Deus, que pratica o bem, que faz a caridade, que pratica a justiça, ele vai criando uma imunidade contra essas ações do mundo, do próprio demônio e da sua própria carne, que são esses agentes externos a nós, perigosos, a começar de nós mesmos, a nossa carnalidade. O processo de conversão é exatamente aquele em que Deus alcança o coração da pessoa, tomado pelo mundo, pelas ações do mal e pela satisfação dos prazeres da sua própria carnalidade. A pessoa que está nesse nível de vivência, quando se converte, através de uma ação evangelizadora, do trabalho da igreja, exatamente a conversão vai ser essa metanoia, essa transformação em que a pessoa se descobre no meio de uma realidade muito sabuja, muito estranha, e se sente atraído pela luz. A conversão é essa saída da escuridão, da escravidão dos sentidos, da escravidão do mundo e do demônio, para a liberdade em Cristo. Todos os escritos de São Paulo traz muito presente isso. O cristão é alguém que foi liberto em Cristo, foi resgatado, foi curado. Portanto, todos nós que temos um caminho de conversão, precisamos manter a vigilância para não cairmos de novo no atraso espiritual que às vezes já tivemos nele. Essa atitude da vigilância, ela se completa com a Santa Missa, com o terço, com a oração, com a caridade que nós fazemos. Você vai vivendo esta vigilância. Eu acho profundamente lindo atender uma pessoa aí com quase 100 anos que diz que sempre procurou caminhar nesta vida linear com Cristo, carregando a cruz, vivendo a experiência de Deus e fugindo a esse mundo de pecado. Como isso é bonito! Inclusive, quando você atende religiosas que entraram para o convento novas e que já completaram seus 60 anos de vida religiosa e no final da vida testemunha isso. Eu vigiei. Eu mantive a minha vida nesta linearidade com Cristo para não cair
nessas tentações. Fica para mim e para você, nesta manhã bonita de terça-feira, na companhia dos anjos, esse apelo de Cristo, o apelo da liturgia de hoje, do Evangelho de hoje, para que vigiemos e oremos, para não cairmos em tentação. A aclamação ao Santo Evangelho da missa desta terça-feira, Lucas 21:36, uma frase capilar de Jesus: vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Nosso Senhor está, nesta passagem, nos precavendo da maneira como devemos estar no julgamento final, ou no momento da nossa morte, em que, no nosso julgamento, nós devemos estar de pé diante do Filho do Homem, diante do Cordeiro. A certeza da morte não é para nos assustar, mas é para nos fomentar e motivar a uma vida de permanente preparação para este momento da nossa vida. O momento em que vamos nos apresentar diante do Cordeiro, diante de Cristo, vivo e ressuscitado. Como devo estar diante do Senhor? A vida do cristão não é uma vida complicada, é uma vida simples, uma vida metódica, simples, o desejo sempre de viver a vivência cristã. A gente conhece muita gente nesse mundo, médicos, pessoas que atendem no ramo da odontologia, da farmácia, enfim, que trabalha com gente que precisa de cuidado. E eu acho tão bonito quando você encontra esses grandes profissionais muito ávidos na leitura da palavra de Deus, no conhecimento da doutrina da igreja, defendendo a doutrina da igreja e vivendo essa experiência da vigilância. A vida simples, em que você associa seu trabalho à sua espiritualidade, a vivência familiar associada ao seu dever, à sua obrigação de ser pai, de ser mãe, de ser filhos exemplares, e esta profunda intimidade com Cristo, que se acrisola cada vez mais com a recepção dos sacramentos. Aqui entra a importância da igreja. A nossa igreja possui os sacramentos, que são sinais sensíveis da graça de Deus em nós, como define o Catecismo Antigo. Os sacramentos trazem do céu, do coração de Deus, da Trindade, para o meu coração a força da graça, da restauração. Ninguém é capaz de vigiar, de guardar a sua fé, se não for com o auxílio da graça de Deus. Vivamos assim. Pai Santo, Deus de amor, que nos chama à conversão e à vigilância nas palavras do Teu Filho Jesus, conceda-nos nesta manhã e sempre os dons necessários do Espírito Santo, a graça increada para vivermos a vigilância, a prudência e todas as virtudes conexas à nossa fé em favor da nossa salvação eterna. Cuida, Senhor, de mim e dos ouvintes que oram comigo nesta manhã, para que sejamos homens e mulheres vivendo a vida comunitária da fé nas nossas paróquias e comunidades, na família, e assim nos preparando para o céu. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoada a sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Fique em paz.